hoje, a edição especial do jornal A Carta irá retratar o primeiro capítulo do livro Casa Grande Senzala, obra de Gilberto Freire que foi publicada em 1933 e tenta entender os motivos que levaram à formação histórica do Brasil. Em seu primeiro capítulo, o livro retrata a chegada dos portugueses na América e todas as dificuldades pelas quais eles passaram e pelas capitanias hereditárias assim citadas. Para entender mais sobre como essa chegada aconteceu, nós vamos falar com a repórter Eduarda Albuquerque, que tem mais informações e que está muito bem acompanhada. Boa noite, Duda. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. E sim, Gabriel, estou bem acompanhada, viu? Estamos aqui com a Roseli e o Cristiano, que fazem parte da Academia Brasileira de Letras, e vamos discutir um pouco sobre o primeiro capítulo dessa obra tão maravilhosa, que é a Casa Grande Senzala. Boa noite, Roseli, Cristiano, tudo bem? Roseli, como o autor iniciou uma análise de formação socio-histórica brasileira? Boa noite, Eduarda. Boa noite a todos que nos assistem. Bem, o autor inicia a obra com os portugueses já estabelecidos aqui no Brasil, mais precisamente na capitania São Vicente e Pernambuco, onde ele cita a mudança de rumo da colonização portuguesa, que antes era mercantilista e começou a tornar-se agrícola. Foi formada a sociedade agrária por conta da agricultura escravocrata em relação à exploração e híbrida devido aos filhos, que eram fruto das relações dos portugueses e das índias. Fica claro que os índios e os portugueses tiveram mais contato do que se fala nos livros, não é mesmo? Sim, Gilberto Freire desenvolve esse capítulo, inclusive falando desses contatos entre portugueses e índios. Contato este tanto culturais, por conta da troca de conhecimento e da própria aculturação, quanto sexuais, onde a nossa diversidade de etnias foi iniciada. Boa noite, Eduarda, boa noite, Gabriel, boa noite aos caros telespectadores e todos que compõem o jornal A Carta. E não podemos deixar de esquecer que a obra também resgata a ideia de que os portugueses já sofreram esse tipo de invasão e que, após séculos de luta, eles também adotaram esse modelo de colonização, né, que foi exposto pelos mouros, que eram negros, africanos, que chegaram a dominar a Península Ibérica, formada principalmente por Portugal e Espanha. Cristiano, além de falar desses contatos entre colonizadores e colonizados, que outros aspectos o autor utilizou para justificar essa adaptação dos portugueses no Brasil? Os portugueses tiveram uma certa facilidade, né, na qual, por conta do clima, que era equivalente ao clima africano, mas nem tudo era um mar de rosas, né? De acordo com Freire, o autor que escreveu essa obra Casa Grande Senzala, os portugueses também tiveram dificuldades em relação à terra. E que dificuldades foram essas? E aí eu posso estar citando, né, as irregularidades dos rios, na qual em um certo momento eles enchiam demais e em outro secavam. E aí nós podemos também citar as pragas que atingiam as plantações. Podemos esquecer também de outro fator que facilitou a estadia dos portugueses, que foram as relações deles com as indígenas. O hibridismo facilitou o surgimento de uma nova geração dos portugueses, agora formada por mestiços, e assim, isso ajudou na ocupação do Brasil com os portugueses, já que eles não tinham gente suficiente para ocupar essa terra, pois ainda existiam colônias na África e na Ásia, e que também precisavam ser ocupadas. Então, o que foi que aconteceu? Devido a essas relações sexuais entre portugueses e as índias, surgiram doenças como a sífilis, e essa doença ela era aceita tranquilamente na sociedade, e ela era ostentada como um troféu. Podemos observar que o autor também destaca a construção e a valorização da família patriarcal. O que ele deixa claro sobre isso? Bom, durante o Brasil Colônia, a família foi a instituição que mais ajudou na colonização e foi muito valorizada. Ela foi tão valorizada que ela entrou em contradição com a Companhia de Jesus, pois a família patriarcal preservava pela compra de escravos e ia contra a Companhia de Jesus, né, que não aceitava isso, não era algo que eles pregavam. Mesmo com essa contradição, a família patriarcal era quem ditava as regras do Brasil Colônia. Para terminar, o primeiro capítulo fala sobre a plantação da cana-de-açúcar e afirma o quanto interferiu diretamente na vida das pessoas, não só de forma econômica. O que aconteceu com isso? Aconteceu a supervalorização, né, da cana-de-açúcar, na qual esqueceram, né, de plantar e de cultivar outros legumes como a mandioca. E aí houve também outra consequência que levaram o gado para pastar no sertão. E diante disso, muitas cabeças de gado acabaram que morrendo. E aí teve uma opção, né, de trazerem
outros alimentos de Portugal, mas por conta do percurso, os alimentos chegaram em péssimas condições. E aí, diferente de São Paulo, né, que eles tinham várias cabeças de gados, né, em excesso, e também tinham um cultivo, né, de outros legumes, como o feijão, a mandioca e o trigo. Enfim. Muito obrigada, Cristiano, Roseli, pela participação. Então voltamos ao estúdio com você, Gabriel. Obrigado, Eduardo, e a todos que acompanharam nosso jornal até então. A todos uma boa noite e uma boa semana.